Capítulo 7. Às margens do Ganges, a despedida. O tempo seguiu célere desde a chegada do apóstolo à Índia. Eles viajavam a todos os vilarejos de possível acesso, ensinavam e enfrentavam as crescentes dificuldades para propagar o evangelho. Bartolomeu e André carregavam consigo o dom da cura concedido por Jesus. Levantavam os doentes paralíticos, faziam os cegos enxergarem, curavam lunáticos possuídos por aproximações chamadas demoníacas, tudo com o intuito de fazer o Mestre estar presente nos corações daqueles homens. Naquele colorido pôr do sol, cumprindo o roteiro estabelecido para o trabalho, eles chegaram a um lugarejo pobre. Marcelos, com uma atitude decidida, como lhe era característico, herança do seu treinamento militar, chamou o amigo e disse: "A cidade está cheia de peregrinos. Por aqui não encontraremos um lugar para pernoitar. Deixemos nossos amigos descansando junto àquelas árvores às margens do Ganges, enquanto buscamos um lugar adequado." Assim se distanciaram. Os apóstolos observaram que onde estavam começou a chegar um grande número de pessoas. Lucínios, não contendo a curiosidade, levantou-se para tentar compreender o que acontecia. Colocando-se entre o povo, silenciosamente sentado, perguntou a um jovem que parecia estar em profunda meditação: "O que acontecerá aqui?" Todos os finais de tarde, as pessoas de nosso vilarejo fazem preces para os nossos protetores. Muitos vêm de longe para cultuarmos nossas divindades. Protetores? Quem são esses protetores? Shiva, Surya e Vishnu, os deuses que moram no sol e descansam sobre as colinas. Agradecendo, rapidamente ele voltou para a companhia dos amigos. Todo o vilarejo está se reunindo nesse local para saudar seus protetores. Esse povoado tem os ouvidos surdos para o nosso mestre, disse Bartolomeu. Sigamos o nosso caminho, pois cada um possui seu momento para despertar e as palavras de Jesus só serão absorvidas quando a alma estiver aberta para recebê-las. Cada um cresce ao seu tempo e devemos respeitar o credo que se manifesta em cada coração. Apesar de trilharmos estradas diferentes em matéria de fé, um dia seremos regidos por um único código, o Evangelho de amor e luz. Deuses nascem e morrem, mas Jesus nasceu e eternamente viverá em nossos corações. Saibamos esperar o amadurecimento da humanidade, assim como o de nós mesmos. Tens razão, complementou André. É melhor seguirmos para não causarmos conflitos desnecessários. Com discrição, buscando a via pública, começaram a caminhar por entre as pessoas sentadas. Deitavam, serenos e compassivos, olhares sobre aquelas almas severamente envolvidas por um misticismo que suscitava em suas mentes imagens de deuses fictícios e imaginários. De súbito, depararam-se com uma jovem de feição alucinada e apática. Ao seu lado, uma mulher pacientemente segurava. Com a aproximação do apóstolo do coração, a enferma foi acometida por forte crise convulsiva. Não conseguindo contê-la, a pobre mulher buscou ajuda junto a Lucínios. "Senhor, ajuda-me! Todos têm medo de minha filha doente e nos repudiam." Bartolomeu, sensibilizado com o que presenciava, apoiou-se no seu velho cajado para se ajoelhar diante da enferma, impôs a destra sob a testa da jovem e orou. "Grande é o Senhor meu Deus, que possui o poder de criar o sol, a colina e todos os seres vivos que estão presentes. Ele enviou seu Filho, Jesus, para podermos conhecê-lo e amá-lo, como única divindade. Suplico-te bondade e misericórdia para com esta filha tão necessitada de alívio. Que se faça a tua vontade, Senhor." A jovem, refeita, passou a apresentar alívio e serenidade. A mãe, admirada, osculou as mãos do benfeitor. Enquanto isso, observando com atenção e completo silêncio as atitudes do apóstolo,
Todos esqueceram o cenário ilusório daquela colina. Nesse instante, um tumulto foi iniciado por um líder religioso que estava orientado pelas lideranças sacerdotais a manifestar-se contra qualquer atividade cristã. Ele se levantou e começou a incitar o povo. Não creiam nesses homens. São os enviados às trevas. Como dizem as profecias, eles vêm com mentiras e sortilégios, trazendo a desgraça sobre nossas famílias. Expulsemo-los daqui. Lancemos pedras sobre essas criaturas do mal. Os patrícios, observando ao longe o tumulto, correram para saber dos companheiros e depararam-se com uma situação hostil. Marcelos, com firmeza e experiência por sua formação militar, conseguiu dispersar a turba. Aproximando-se, os dois amigos encontraram Bartolomeu ensanguentado, André ferido, embora lúcido, e Lucínios desacordado. Auxiliando-os, decidiram sair imediatamente daquele lugar. Com dificuldade, adentraram um bosque à procura de abrigo, onde acomodar os companheiros entre as folhagens, quando foram surpreendidos por uma mulher. Trazei esses homens à minha casa, afinal, foram eles que trouxeram a bênção da cura à minha filha. Sem questionar, eles a acompanharam, carregando os feridos. Chegando à modesta morada, foram abrigados com carinho nas acomodações empobrecidas. A noite seguia aflitiva. Lucínios permanecia desacordado, com fraturas sérias e gemidos agoniados. Os patrícios desdobravam-se para cuidar dos seus ferimentos. Tarquínios, preocupado, aproximou-se de Marcelos e disse: Eles foram muito atingidos, temo que não resistam. Esta é a hora de demonstrarmos nossa fé, aquela que aprendemos ao longo de nossas vidas. Já à noite alta, André mantinha-se desperto junto aos amigos, enquanto Bartolomeu ainda mantinha-se adormecido. Por vezes, balbuciava alguns gemidos pelas dores dos diversos ferimentos recebidos. Liberto temporariamente dos tormentos do corpo, como em um sonho, o apóstolo do coração viu-se em um imenso jardim florido. Então, uma claridade radiante se fez à sua frente. Nesse instante, ele, ajoelhado, ouviu a voz meiga e segura do Mestre. Bem-aventurados os que sofrem em meu nome, pois compreenderão a importância do trabalho de Deus sobre a terra. Bem-aventuradas as feridas abertas e o corpo chagado por meu nome, pois, em breve, encontrarão o acalento de Deus. Bem-aventurados os que lutam, pois o amor há de vencer as trevas e a terra se transformará em uma verdadeira morada de Deus. As experiências da vida descortinam o poder imensurável do amor que consola e que dignifica as criaturas. Toda a maldade será extinta e todo o bem se derramará sobre os homens. A missão evangélica traz as bênçãos de Deus e, em muitas ocasiões, traz também os martírios da terra. Não devemos permitir que as sombras abatam os nossos espíritos. Se os evoquei em apostolado, cabe a cada um ter o coração aberto para fazer propagar a luz do Evangelho. Nesse período de renovação estarei entre vós, todavia, escuta-me, aprenda, amado meu, e ensine os teus a lançarem a semente do meu Evangelho em todas as terras, sem perder tempo esperando que ela germine para que se provem os frutos. É chegado o momento de deixardes este povoado e seguirdes para outras paragens carentes à luz da sabedoria e de vos separardes temporariamente de André. O bom servo é aquele que não espera nada em troca, que compreende a ignorância e perdoa sem distinção. Prepara os próximos discípulos para que as gerações futuras possam ouvir meu nome, sentir o meu amor e entender, com sabedoria, o reino de Deus. Em verdade vos digo que sobre os desígnios de meu Pai não podem prevalecer os interesses pessoais.
Travemos as batalhas silenciosas do amor e testemunhemos com o próprio sofrimento o triunfo da paz eterna para glorificar centenas de corações que virão depois. Emocionado, o apóstolo deixava correr sobre a face marcada lágrimas que brilhavam como cristais. Lentamente, a radiante visão do Mestre foi desaparecendo diante de seus olhos. Banhado por força sublime e celeste paz, momentaneamente habitando o mundo espiritual, Bartolomeu viu surgir a amada figura do amigo Apolônios. Meu velho amigo, levanta-te e segue. Deixa Lucínios em meus braços e eu conduzirei à morada que o aguarda. Reúne-te com os teus discípulos, pois o primeiro ciclo dos vossos martírios estão por terminar. É chegado o momento de os seguidores do Cristo, preparados, assumirem a responsabilidade da fundação cristã destas paragens. A missão aqui, para o teu coração, ha chegado ao fim. Como seguiremos, abandonando essa província? Bartolomeu, com as mãos, cobriu o rosto. Como não esmorecer diante das provas que a vida apostólica nos apresenta? Pergunto a mim mesmo se valeu o esforço despendido para evangelizar este povoado indiano. Foram tão poucos os que abraçaram o cristianismo? Jamais duvide do trabalho celestial. Todo esforço para a concretização da obra de Deus sobre a terra é bem recebido pelo Senhor. O bom lavrador é aquele que lança as sementes e segue o caminho, preparando outros para o cultivo. Não permita que a tentação, em forma de pessimismo, invada a tua alma. Muitos levantaram-se contra o Cristo, porém amanhã estarão morrendo por ele. Paremos de manifestar o forte egoísmo que ainda reside em nossos corações e não nos esqueçamos do amor que Jesus exerce sobre todas as criaturas. Com um abraço fraterno, despediram-se. Apolônios afastou-se com carinho, deixando-o envolvido por uma coragem que sedimentava sua fé. Na manhã seguinte, os patrícios, exauridos, revezavam-se nos cuidados com Lucínios, quando foram surpreendidos por Bartolomeu refeito e em pé. Com dificuldade, ele se aproximou do leito. Guardemos o bom ânimo e saibamos acatar as leis de Deus, para que tenhamos forças ao ouvir as notícias que trago do mundo celeste. Respirando profundamente e acomodando-se junto do companheiro, continuou. É chegado o momento de nos resignarmos diante da morte e de prepararmos-nos para as novas tempestades que invadirão nossas vidas. Nosso amigo está se despedindo de nós. Seguirá nos braços amados de nosso querido Apolônios para a morada do Pai. Nesse momento, Lucínios abriu os olhos contemplando-os e, suspirando serenamente, silenciou, despedindo-se da vida. Era um pássaro liberto voando em direção aos céus, amparado por sublimes seres alados em busca do ninho, o coração de Deus. Sem conter as lágrimas, Tarquínios orou. Senhor, recebe em teus braços misericordiosos este filho que retorna para o verdadeiro lar. Coroa com a tua luz e que ele seja amparado por ti. 2 dias haviam se passado após a morte de Lucínios. Os companheiros retornaram à igreja. Terminadas as instruções aos discípulos daquela fundação cristã, André se despediu dos amigos, abraçando-os. Chegou o momento de nos separarmos temporariamente. Permanecerei para concluir as instruções aos que aqui manterão os trabalhos. Depois seguirei viagem. Encontrar-nos-emos novamente. Meu amado, sempre estivemos unidos e rogo ao Senhor que nossas estradas voltem a se encontrar. Seguirei em direção ao norte, objetivando a região da Armênia e, se Jesus o permitir, um dia seguirei em direção à Pérsia. Após as emocionadas despedidas, o apóstolo do coração e os patrícios seguiram a rota definida, levando em seus pensamentos as recordações do amigo que havia atingido a liberdade para a vida eterna. Capítulo 8.
tradições e esperanças. Seguindo as orientações celestes, os três amigos buscavam seu destino, passando por Aracósia, Bactriana, Pártia, Hircânia e Iquibatana. Paravam a cada cidade para pregar a boa nova entre humilhações e perseguições, injúrias e maus tratos. Mesmo assim, continuavam firmes, ouvindo no coração e na mente as palavras de Jesus. Anciãos trêmulos, crianças enfermas e toda sorte de filhos de Deus cercavam-nos, em busca de consolo. Sempre com disposição, eles atendiam a todos sem reclamar por descanso. Tarquínios trazia consigo as marcas da sua transformação. Sentia-se satisfeito com todas as tarefas que lhe eram designadas. Dedicava-se ao estudo do Evangelho escrito por Mateus e, em especial, registrava todas as impressões que o apóstolo do coração descrevia, enviando-as, sempre que possível, para as igrejas nascentes. Marcelos, o fiel amigo, também estava inteiramente envolvido com o propósito cristão, mesmo tendo sofrido a ação natural do tempo sobre seu corpo, que lhe havia retirado parte da invejável massa muscular. Em cada cidade, eles se mantinham com as ajudas recebidas e o restante era dedicado às fundações cristãs primitivas que muito necessitavam de auxílio. Após longa viagem, chegaram à Armênia. Marcelos buscou imediatamente uma estalagem para se acomodarem. Sem perder tempo, Bartolomeu planificava as pregações, pois, anos atrás, uma pequena igreja já havia sido fundada por outros apóstolos e era mantida por um homem chamado Jeremias. Este, aparentando 60 anos, no semblante trazia seriedade, por vezes confundida com braveza. Quando Jeremias viu o apóstolo, não escondeu a alegria. Estou feliz em vê-lo. Quem são esses homens que te acompanham? Espero que não seja nenhum daqueles filhos de Jerusalém tentando trazer para a nossa comunidade as influências judaicas ou de outros segmentos religiosos. Não te preocupes, esses são amigos da causa cristã e meus filhos do coração. Por que rechaças com tanta veemência as influências e outras religiosidades em tua comunidade? Estamos com esta fundação devidamente estabelecidas nas ordens de Jesus e orientada por Pedro. Entretanto, há pouco tempo recebemos a visita de um grupo de homens liderados por Samuel, dizendo trazer ordens à igreja de Jerusalém para adequarmos-nos ao culto da circuncisão. Imediatamente fui contra. Não devemos adotar rituais e aparências que não condizem com nosso mestre. Foram dias de discussão. Então, descobri que aqueles homens não pertenciam à igreja de Jerusalém. Comuniquei-me com Pedro para certificar-me de que não estava sendo desarmonioso com os propósitos nobres. Ele respondeu-me com esta missiva: Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, como haverá entre vós falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, negando o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão as suas doutrinas dissolutas, e por causa deles, o caminho da verdade cairá em descrédito. Por avareza, procurarão, com discursos fingidos, fazer de vós objeto de negócios. Mas seu julgamento há muito está em ação e a sua destruição não tarda. Nota do autor espiritual. Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Fim da leitura, o silêncio foi interrompido pela voz sábia de Bartolomeu. A doutrina do Cristo é pura e não pode ser turvada ou confundida com outros segmentos religiosos. Deve ser mantida genuinamente estruturada sobre os alicerces que Jesus construiu. Podem existir várias tentativas para destruí-la, mas a força de Deus organiza as criaturas para seguirem o caminho moral da libertação. Saibamos compreender aqueles que são diferentes e os respeitemos. O próprio Mestre pediu que nos acautelássemos com os que falariam em seu nome, mas não atuariam como ele.
Tenhamos consciências dessas influências, porém, asseguremo-nos do poder imensurável da sabedoria celeste, pois todo aquele que se assegura em mentiras estará pronto para viver a destruição. O apóstolo do coração recebia a sábia instrução de Pedro com carinho e profundo respeito. Jeremias, observando-o com serenidade, disse: Estou feliz com a tua presença, pois és o apoio de que necessitamos. A luta é incessante para aqueles que acreditam em Jesus. Sempre rogo ao Senhor coragem e discernimento para que consigamos manter nosso trabalho na rota certa, sem modificar o objetivo fraterno do cristianismo. Após alguns instantes de conversa, eles seguiram para a sala de reuniões, preparando o ambiente para a chegada do público. Lentamente, o recinto foi sendo preenchido por diversos filhos de Deus em busca de consolo, alguns em busca de sabedoria e outros somente de cura. Bartolomeu, acomodado sobre um assento simples, mantinha-se em profunda meditação, enquanto os patrícios permaneciam em silêncio ao seu lado. O apóstolo segurou a destra de Tarquínios e disse: Meu amigo, a reunião desta noite ficará sob tua responsabilidade. Estes filhos de Deus não estão aqui para ouvir-me. Ao certo, querem ouvir as tuas palavras, disse empalidecido. Não tenhas medo diante do trabalho em nome de Jesus. Acredito em ti, assim como cresce no Mestre. Agora, faz com que todos confiem no nosso Senhor e no propósito apostólico. Deixa a inspiração superior invadir-te a alma e propaga o amor que há em ti em forma de oração. Lembra-te do Cristo para que o Senhor esteja próximo, envolvendo-te com sabedoria, força, amor fraterno e, sobretudo, misericórdia. Tarquínios acatou a orientação. Após as preces de Jeremias, Bartolomeu foi chamado. Hoje os vossos corações conhecerão o servo da causa cristã. Fazei das palavras deste amigo as minhas palavras. Tarquínios caminhou lentamente, posicionou-se e iniciou a preleção. Enquanto em nós existir a força da fé, enquanto nossas mentes estiverem banhadas pelas luzes da sabedoria celeste, então, sim, viveremos em plena liberdade, envolvidos pela paz construtiva que edifica nossas almas. O nosso mestre foi humilhado, espancado e incompreendido até o momento de sua morte, mas nenhum sofrimento foi capaz de forçá-lo a abandonar a construção sobre a terra de um reino de amor e verdade que dignifica todas as criaturas e silencia todas as chamas malignas que envolvem os corações humanos. Abandonemos as mentiras que cobrem nossos olhos, deixemos a claridade adentrar nossas mentes para renovar todos os nossos conceitos, corrompidos pelo orgulho e pela vaidade doentia. Transformemo-nos em homens renovados, vivendo o Evangelho na forma de trabalho constante no bem. Revelemos diante do mundo a edificação do amor com Jesus Cristo e na soberania de Deus, o poder de demonstrar às gerações futuras a alegria de conhecer a renovação desta casa celeste chamada Terra. Nesta morada, aprendemos com a dor para podermos valorizar a felicidade. O sofrimento temporário e renovador nos colocará lado a lado com Jesus. Perseverança é a base para que façamos brilhar a luz do Evangelho. Sigamos, mesmo que entristecidos ou amargurados, pois não há tempo a perder. Nosso conhecimento ainda é limitado, mas não incapaz de reconhecer o Mestre como força purificadora e regeneradora de nossos corações. Acreditemos que jamais estaremos relegados ao esquecimento, pois ele continua vivo. A cruz não foi capaz de calar seu império de luz, tampouco sacar de nossas vidas a sua bondade e paciência. Além dos limites da morte, Jesus olha pelos filhos de Deus em passageiro estado de sofrimento.
Seu amor ilimitado chega até nossos dias e, ao certo, alcançaremos a paz, expandindo para sempre as nossas existências, absorvendo as suas lições para que façamos reluzir o Cristo em nós, considerando o amor e o trabalho como segmentos de nós mesmos. Depois dessas palavras, profundo silêncio tomou conta do ambiente. Após o encerramento da reunião, o público levantou-se e lentamente retirou-se do recinto. Porém, antes de o salão estar totalmente vazio, pelo corredor estreito caminhou uma mulher de finos gestos, acompanhada por um homem de traços nobres. Logo atrás, um servo carregando em seus braços fortes um menino com cerca de 8 anos de idade. O homem, sem perder tempo, indagou com altivez: "Sou o rei desta região, chamo-me Polimio, e esta é a minha esposa. Busco os préstimos dos seguidores de Jesus. Preparávamo-nos para iniciar a viagem em busca de um dos apóstolos e encaminhava-nos para Jerusalém. Sei que lá está a maior concentração dos tais cristãos que possuem o dom da cura. Um servo de meu palácio notificou-me que és um deles e que estavas nessas paragens. Não hesitei, vim à tua procura. Estou disposto a oferecer parte das riquezas que possuo para ver meu filho curado." Bartolomeu então lhe falou humilde: "Antes dos teus títulos e nobreza, és para mim um filho do nosso Deus em busca de misericórdia e paz. Diante do Senhor, não importa o que somos ou fomos, tampouco o que temos. Importante é o que realmente buscamos." A rainha, abatida, visivelmente desesperada, aproximou-se. "És conhecido pelas curas realizadas por tuas mãos. Imploro ao teu generoso coração, olha meu pequenino que agoniza. Os doutores não foram capazes de descobrir o mal que o acomete. Adoeceu sem causa aparente e agora vejo-o partindo sem nada poder fazer." A presença de Bartolomeu de alguma maneira abrandava o coração do rei, que, diante de suas palavras e do sofrimento da esposa, deixou as demonstrações de poder e disse com uma voz triste e cansada: "Perdoa-me a arrogância, mas muitos prometeram-me cura e utilizaram minha fé para obterem riquezas fáceis. Confesso-te que, além da enfermidade do meu filho, preocupa-me meu reino. Se meu pequeno continuar vivo, será o herdeiro do meu trono e meu povo terá paz. Após o seu nascimento, minha esposa contraiu severa doença e até agora não pôde mais presentear-me com outros filhos." Segurando as mãos do apóstolo, continuou: "Renovai, homem de Jesus, nossas esperanças e as do meu povo, pois, se ele morrer, o trono será assumido por meu irmão Arã, por direito consanguíneo." Nota do autor espiritual. Para efeitos dessa história e respeitando os pedidos dos amigos, nestas e futuras linhas chamaremos o irmão do rei Polimio pelo nome de Arã e o sumo sacerdote de Adi Amir Ahmad Ur. Fim da nota. E os dias de paz chegarão ao fim. Com a morte de meu pai, recebi o reino da Armênia. Meu irmão era como se fosse um filho meu, mas ele abandonou os princípios morais de nossa família. Inconformado, prometeu-me que ainda teria o governo em suas mãos. Então, uniu-se ao sacerdócio local, visando buscar aliados e fortificar seu poder. A ganância envolveu-o em teias de egoísmo e fanatismo religioso. Exerce excessivamente a tirania sobre os homens que estão sob sua liderança. Deixando as lágrimas marcarem sua face, prosseguiu: "Apesar de não conhecer os fundamentos da tua religião, jamais reprimi sua expressão entre meu povo. Mas, por nossa posição no poder do Estado, mantemos nossos cultos tradicionais. Temo por todos e por meu reino." O apóstolo do coração ouvia aquele homem com compaixão. Irradiando serenidade e confiança, Bartolomeu aproximou-se do jovem moribundo, levou a destra sobre sua fronte e orou:
Em seguida, disse com candura: Em nome de nosso meigo mestre, Jesus Cristo, levanta-te, pois estás livre dos infortúnios que dilaceravam tua alma e que massacravam teu corpo. E assim o jovem, com certa dificuldade, acordou, levantando-se do colo do servo. A rainha, não escondendo a felicidade, entre lágrimas abundantes, disse: Meu filho está curado. Que Jesus para todo sempre seja louvado. Quanto a ti, senhora, disse Bartolomeu com carinho, afirmo que teu ventre volverá a gerar vida. O que posso fazer para recompensar-vos? Disse o rei com uma expressão viva. De agora em diante, tereis o meu eterno agradecimento. Poderia vos oferecer riqueza suficiente para suprir as privações que enfrentareis até o final dos vossos dias. O apóstolo fez um sinal com a destra, convocando para a proximidade os patrícios, com o intuito de que ouvissem a sua carinhosa e sábia resposta. Em teu coração há uma bondade pura e despretensiosa, mas nada quero em troca. De graça recebeste, de graça dai. Nota do autor espiritual, Mateus capítulo 10, versículo 8. Cumpri minha obrigação e estou consciente das responsabilidades que o Senhor confiou a mim. És um homem bom. Que esse agradecimento seja convertido em fé viva em tua alma e na de todos aqueles que são governados por ti. Exerce sempre as leis de Deus sem temer os inimigos, derramando sobre os teus súditos o bálsamo da compreensão e do amor fraterno que une os corações no celeiro do mundo, para que experimentem um reino novo e celeste como prometido por Jesus. Nosso Mestre não aguarda reconhecimento. Ele espera que façamos a nossa parte, por mínima que seja, para que a semente do amor e da sabedoria germine. No momento em que fores chamado a testemunhar esta fé, faz cumprir a lei de Deus. Nobre amigo, quando esse momento chegar, como saberei que agi conforme as leis divinas? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nota do autor espiritual, Mateus capítulo 6, versículo 33. Se estiveres governando com a razão alicerçada nas leis de Deus, então todas as sábias questões que envolvem tua vida e de teus súditos serão respondidas através do resultado de tua obra. Com um sorriso discreto, continuou: Todavia, somente o teu coração responderá à questão. Em meu reino terás liberdade para pregar o Evangelho por todas as cidades, e, sobretudo, terás a minha proteção. Eu e minha esposa queremos também conhecer a Boa Nova. A rainha ajoelhou-se aos pés do apóstolo, osculhando-lhe as mãos emagrecidas com profunda gratidão. Em seguida, para surpresa de todos, o rei repetiu o gesto. A emoção ainda permanecia no recinto quando Marcellus rompeu o silêncio e disse: Falaste como se esse homem fizesse parte de nossos destinos. Meu filho, todos nós estamos vinculados uns aos outros por diversas razões, uns para nos fazerem viver e outros para nos fazerem morrer. Que tenhamos o amor e a firmeza para que os propósitos celestes sempre imperem acima de nossa vontade. A noite alta era iluminada pelas estrelas que bordavam o firmamento com luz e brilho. Aqueles filhos de Deus permaneceram envolvidos pelas demonstrações de fé e humildade que antecederam aquele precioso momento, identificando na imagem daquele humilde pescador o amor celestial e a sabedoria de um rei, que era transmitida com misericórdia a todos que atravessavam suas estreitas e difíceis estradas em direção aos céus.